Olá, pessoal, estão vendo o primeiro slide? Sim? Olá, pessoal, vamos iniciar então este nosso encontro. Novamente, boa tarde a todos. Eu sou a professora Letícia, da Faculdade de Odontologia da UFO. A maioria me conhece, já foi na clínica de extensão dos atletas paralímpicos, ou participou da pesquisa de mestrado que eu orientei em 2018, né? Com as alunas Luciana Ferruzzi e Daniela Lima. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a saúde bucal, sobre um pouco dos resultados dessa pesquisa também, né? Coloquei essa foto aí para representar, né, o pessoal da Paro, né, vocês atletas, pessoal que trabalha na associação. Agradeço pela oportunidade de falar com vocês hoje, né? E também para representar os técnicos acompanhantes que estão sempre com vocês, torcendo por vocês, né? Então eu peço que vocês escrevam as dúvidas, façam as perguntas no chat para eu poder responder, né? À medida que chegarem essas perguntas, eu vou acompanhando aí com vocês e respondendo à medida do possível. E o que ficar para o final a gente vai acrescentando, certo? E aí, vamos pensar um pouquinho nessa pergunta, né, que muitos fazem. Como melhorar o desempenho no esporte? Né? Durante os treinos, com os técnicos, vocês sempre estão pensando nessa pergunta, né? Como melhorar o desempenho no esporte? Para chegar neste item, né, do desempenho do esporte, nós temos que pensar em outras questões antes. Como que está a sua saúde geral? Você tem cuidado do seu corpo físico? O que você está comendo? Você tem alguma enfermidade? O que pode fazer para melhorar a condição da sua saúde geral? E a sua saúde bucal, como está? Você tem usado das condições que você tem para melhorar sua qualidade de vida? E quais as habilidades que você tem desenvolvido, né? Aqui a gente pode falar sobre controle da mente, mudança de hábitos, alguns cursos online para aprender algo novo, né? A gente está vendo nessa época que está cheio de cursos gratuitos na internet. Você tem cuidado da sua autoconfiança? Tem prestado atenção, né, nas suas emoções? De sentir merecedor, né, e buscar cada vez mais evoluir e aprender. E dentre outras questões, né, que você pode estar lembrando aí neste momento, analisando. E nós podemos então falar do desempenho no esporte. O que os técnicos, fisioterapeuta, educador físico, psicólogos, todos eles já trabalham com vocês, né, no projeto Incluindo Campeões. E quando a gente fala em mudanças de hábitos, né, nós, profissionais de saúde, nós precisamos promover essa mudança no estilo de vida de nossos pacientes para conseguir melhorar a saúde deles, de modo geral, né? Tem que pensar neste momento se você está pronto para decidir essa mudança, né? Decidir mudar na sua vida algo que você está num padrão há muito tempo e que precisa haver essa mudança, né? Tirar o foco do problema e mudar o foco para a solução. Então, essa imagem é muito interessante, né? E você pode pensar, você decide mudar agora? Sair da zona de conforto e pular para um novo aquário, né? Pensa aí.
E começando um pouco sobre, então, a saúde bucal, né, do atleta paralímpico, que é o nosso tema hoje, vou falar para vocês sobre a questão da odontologia do esporte, né? Ela começou com o Dr. Mário Trigo. Ele acompanhava os jogos de futebol da seleção brasileira, né? Ele fazia parte. E antes da Copa de 58, ele examinou os atletas e fez extração de 118 dentes que estavam condenados. Não daria para manter na boca. E removendo a dor, pode ser que tenha ajudado os atletas a apresentarem um desempenho maior no futebol e assim ganhar o primeiro título mundial, né? E aí a gente pensa aí no autocuidado diário. Vamos iniciar então com esse autocuidado diário que cada um vai fazer em casa, no trabalho, em viagens. Aonde você for, vai ter que levar a escova de dente, creme dental e fio dental. Os atletas são orientados, né? A gente sabe disso, que os técnicos orientam a levar para o local de competição, na mochila, esse kit de higiene. E já escutei falar que muitos não levam. E a partir do momento em que nós recebemos este conhecimento novo, uma orientação, nós que decidimos o que fazer, como agir. Então, eu venho alertar vocês, né, que cada um é responsável pela sua própria vida. Então, e hoje? Vamos decidir aprender, colocar em ação e buscar a solução para iniciar? Combinado? Vamos? Então, vou passar para vocês um pouquinho, né, do conhecimento geral, para vocês tomarem consciência desse processo do autocuidado. Como é a sua escova dental? A gente dá todas as orientações de que nós devemos escovar os dentes 3 vezes ao dia, ou após a alimentação, então às vezes é mais do que 3 vezes ao dia. A escova precisa ter uma cabeça pequena para poder alcançar todas as áreas dos dentes, os dentes mais posteriores, o último dente lá de trás, né? Tem que ter as cerdas macias, porque a cerda dura pode provocar uma atrição maior, né? E se já iniciar um processo de desgaste do esmalte, essa força excessiva na dentina, eu vou mostrar uma foto para vocês do dente para vocês entenderem, essa força excessiva da escova pode fazer que desgaste alguma área do dente, né? A gente sabe que o esmalte é a superfície mais dura. A escova não é capaz de desgastar o esmalte, mas se tiver perdido essa camada de proteção, a escova é capaz de desgastar a dentina. E uma escova macia, ela não vai agredir os tecidos, a gengiva, né? E relembrando, neste momento que a gente está escutando muito falar sobre a limpeza, lavar as mãos, né? Então, venho aqui reforçar para vocês essa questão de lavar muito bem as mãos antes de escovar os dentes, né? E após, vocês vão escovar e lavar a escova muito bem. Será que a sua escova está assim? E agora? Depois da live, todos então vão atrás da escova de dente, vão ver a situação dela, né? E aí já começa a pensar, isso tem que trocar, né? Ou não, tá boa, ainda vai durar alguns meses, né? Então a instrução é trocar a cada 3 meses ou antes, se necessário. Após um resfriado ou gripe, também damos essa instrução de trocar. Por quê? Porque a nossa boca, ela está cheia de bactérias que habitam normalmente, estão em equilíbrio, né? Mas quando há um desequilíbrio, como na gripe, no resfriado, há um excesso aí de bactérias e vírus, e a gente fala muito agora do coronavírus também, muitos instruem isso. Quem
está contaminado, né? Quem está com a doença tem que ter esse cuidado de trocar a escova mais frequentemente. E como usar? Né? Então, a gente indica esta inclinação de 45 graus na escova para vocês conseguirem atingir todos os dentes. As cerdas da escova, ela vai entrar um pouquinho na gengiva, entende? Então tem que estar bem na área de interface entre o dente e a gengiva com essa inclinação de 45 graus. Para fazer toda a higiene em todos os dentes, a gente tem que ter um critério. Então, você pode iniciar do último dente, a parte de fora superior, os de cima, e correr por todo o arco até o último de cima. Depois desce de baixo e vai até o último dente, isso do lado de fora. E do lado de dentro, o mesmo caminho. Começo no último dente em cima e segue até o lado final, superior, depois no inferior do último dente, faço o arco todinho a limpeza. E aí a gente pode ir atrás dos dentes da frente, né, no superior, no inferior, estes movimentos curtos de vai e vem, por 20 segundos cada bloco. Então, não é uma escovação rápida. Então, a escovação, ela leva aí em torno de 1 minuto e meio, 2 minutos para fazer a boca toda. Então, vamos pensar nisso. Será que eu estou escovando corretamente? Então, após escovar o lado de fora e o lado de dentro, eu vou escovar em cima dos dentes. Então, na área onde mastiga, né, que a gente chama de oclusal. No último dente, atrás dele, é muito importante também passar a ponta da escova. Então, muitas vezes a gente esquece dessa área. E é uma área que acumula muito alimento, muita placa, e aí você pode ter uma inflamação nessa área, ou até a cárie mesmo atrás desse dente. E a limpeza da escova? Passa bastante água para sair todo o resto do creme dental, resto de alimento que fica, né? E você pode utilizar um enxaguatório com clorexidina, né? Então tem que ler bem a bula e deixar por 15 minutos. Ah, mas eu vou ter que fazer isso todos os dias? Não, pode fazer aí uma vez por semana. E lembrando que ao usar a escova novamente, ela vai voltar a ficar contaminada com as bactérias normais da sua boca, né? E como você guarda a sua escova de dente? Será que é num pote, num copo de vidro? Todas as escovas da casa estão juntas, compartilhadas, abraçadinhas uma na outra? Então, não pode, né? Então, preciso de pendurar a escova para escorrer a água que fica. Então, a gente vê aí nessa imagem da direita do copo com as escovas, olha o quanto que ele está sujo, né? E uma escova encostando na outra. Então, a gente sabe que tem pessoas que têm uma higiene bucal muito boa, né? As bactérias estão equilibradas, mas tem outras pessoas na casa que estão com gengivite, periodontite, a gengiva sangra e vai passando de escova para escova, se ficar tudo junto, entende? Então tem vários suportes que a gente pode utilizar aí para pendurar a escova. Não compartilhe a escova de dentes. Ah, mas eu esqueci minha escova, é só hoje. Então, é a mesma situação. Vai compartilhando bactérias também, né? A escova interdental é uma opção muito boa para quem usa o aparelho ortodôntico, ajuda, a gente sabe da dificuldade, né, para quem está com o aparelho, de fazer essa higienização. Então, a escova normal, ela muitas vezes não entra e a interdental vai em cada espaço uma higienização mais efetiva. E quem tem prótese fixa com pontico, que tem uma área embaixo que dá para entrar a escovinha, também precisa utilizar todas as vezes que for escovar os dentes.
A escova elétrica é uma facilidade boa, né, para quem tem alguma dificuldade mesmo na pega da escova ou na movimentação da escova, né, para quem tem a mobilidade reduzida no membro superior. Também a mesma indicação, utilizar 3 vezes ao dia, e tem um custo mais elevado. A adaptação da escova, né? A gente vê vários tipos de adaptações, alguns feitos manualmente, criação mesmo, né? De casa. A mesma adaptação utilizada para alimentar, né? Para segurar um garfo, uma colher, pode ser utilizada para segurar a escova de dente. Então, esse mesmo utilizado para digitar um computador, né, tem uma conexão para a escova de dente. Muito legal, muito bom, né, para quem quer ter uma individualidade maior, né, e não ficar muito dependendo de alguém para auxiliar na escovação. Tá? Mas para quem tem essa dificuldade, então, quem vai fazer toda a higiene bucal, toda a escovação, é o pai, a mãe, alguém que está auxiliando, acompanhando aí este atleta. Né? O creme dental, né? A gente tem uma infinidade de opções, de cores, e o mais indicado é o branco, porque o branco ele é o menos ácido. Então, um creme dental mais transparente, ele é muito ácido. E aqueles que têm branqueamento, tem partículas para reduzir manchas nos dentes, tem uma infinidade de opções para o marketing aí no mercado, né? Então, muito cuidado ao escolher o creme dental, tá? Para não provocar um maior desgaste. Isso depende muito da sua situação individual. Então, precisa fazer avaliação com o dentista para saber se não tem desgastes excessivos nos dentes para poder usar um certo creme dental. A indicação de flúor é de 1.000 a 1.500, tá? ppm, isso vem escrito na bula. Então, aquele creme dental para criança que tem menos de 1.000 ppm não é indicado. Nem para criança ele é indicado. Então, o flúor, a gente sabe que ele está presente no creme dental, ele vai fazer essa proteção na superfície do dente, ele une-se ao cálcio do dente e torna essa partícula mais resistente. Então, a frequência da escovação é o mais importante para esse flúor agir no dente. Então, não adianta escovar o dente só uma vez no dia e achar que está protegido porque o creme dental tem flúor. Então, a maior frequência, utilizar 3 vezes ao dia, é melhor para você ter os seus dentes protegidos. Outra situação que a gente precisa lembrar é de limpar a língua. Nossa, mas eu nunca usei esse limpador de língua, nem sabia que existia. Pois é. Então, é importante, ele não é caro, é em torno de R$6 esse limpador de língua, pode escolher a cor de preferência. E como ele é usado? Limpa mesmo essa saburra que fica em cima da língua. Depois de escovar os dentes, você percebe que ainda tem restos, né, de uma pasta em cima da língua. Então, com o tempo, você vai utilizando e isso vai diminuindo. Você vai perceber isso. E pode escovar com a escova de dente também. Tá? Tem algumas escovas também que atrás dela tem umas áreas mais rugosas que é justamente para isso, para limpar a língua. Então, isso vai remover bactérias, vai prevenir o mau hálito, né, que também pode ser por conta desse acúmulo na língua. Passar o fio dental, importantíssimo, né? Então, a gente sabe que escovação vai eliminar o resto dos alimentos, né? A ação do creme dental vai proteger os dentes, mas e aí, entre os dentes? A escova não chega, precisa usar o fio dental. E como vai fazer? A gente enrola nos dedos, né? Pode ser no dedo médio, o terceiro dedo, e com o indicador e o polegar vai fazer uma pinça
nesse fio dental para você conseguir chegar em todas as áreas dos dentes mais posteriores, embaixo, em cima. E para quem tem mais dificuldade em enrolar nos dedos, pode pegar um fio, fazer uma alça e dar um nó e fazer como está mostrando nessa imagem de baixo aí. Então tem um círculo de fio dental e a gente vai utilizar esse fio dental uma vez ao dia para limpeza de todos os dentes e depois joga fora o fio dental. Não pode reutilizar, né? Porque ele está cheio de alimentos e cheio de bactérias. Então, o fio dental ele entra no espaço entre os dentes, a gente abraça esse dente e vai levando o fio dental até para cima, até ele entrar dentro da gengiva. Então, a gente vê a foto aí que dá para perceber que ele está entrando na papila, que é essa região da gengiva em volta do dente. Se a gente abraçou um lado, eu tenho que voltar e abraçar o outro lado, entende? E a gente fala que faz aquele movimento de engraxar sapato, vai limpando cada área do dente. Então, se eu entrei em um espaço, eu tenho dois lados para limpar. Lembra disso. E o enxaguatório bucal, indicado a utilizar sem álcool, antes de dormir, bochechar por 30 segundos, uma tampa. Então, a tampinha que vem no enxaguatório é a quantidade que você vai colocar na boca e bochechar por 30 segundos. Cuidado com o enxaguatório que tenha clorexidina, ele é indicado apenas em situações específicas. O cirurgião dentista que indica a utilização do enxaguatório com clorexidina num pós-operatório ou quando tem uma periodontite, alguma situação que necessite de uso da clorexidina, porque usar normalmente por muito tempo faz surgirem manchas nos dentes, né? Deixa a boca mais seca e isso pode prejudicar. Alguma modificação do fio dental também que tem, né? Tem esse fio dental com haste, ele é vendido em pacotes nas farmácias, tem pacote com 20 unidades, 40 unidades, né? E para quem tem uma dificuldade manual, ele é muito indicado. Até para quem vai fazer a higiene para auxiliar, né, o acompanhante que vai higienizar, esse também é mais fácil de utilizar. Ou para quem tem aí o aparelho ortodôntico, usar esse passa-fio. Também é vendido numa caixinha com vários passa-fio, plástico, parece uma agulha, né, formato, para colocar o fio dental dentro e passar em cada espaço e fazer aquele movimento de vai e vem em cada dente. Então, vamos recordar o primeiro passo, né, que a gente indica é passar o fio dental. Em segundo lugar, fazer a escovação dos dentes e da língua, para depois bochechar o enxaguatório bucal. É porque muitos perguntam, eu escovo primeiro, passo o fio dental depois? Ou eu passo o fio dental primeiro e escovo depois? Né? Então, você tem que lembrar, se você escovar e passar o fio dental depois, provavelmente vai ter que escovar novamente, porque o fio dental traz restos de alimentos. Então, fica com muito alimento na boca ainda, os restos de alimento. Por isso, essa indicação, tá? Pensando, então, no exame clínico, o que o cirurgião dentista vai procurar avaliar, né, para poder oferecer um tratamento? Quais os sinais e sintomas que foram encontrados? Então, é essa pergunta que o cirurgião dentista vai responder para fazer um planejamento integral, integrado, com várias áreas envolvidas, e um planejamento completo que vai te trazer a saúde bucal completa, né? Então, a gente tem que sempre pensar nisso, e não apenas ir ao dentista quando o dente dói.
e aí querer resolver somente esse dente. Então, isso não é o indicado. Vai o dentista fazer o exame clínico geral para ver todos os sinais e sintomas encontrados e assim decidir um plano de tratamento completo, certo? Então, vou passar para vocês aqui a sequência, né, que a gente preconiza. Então, inicialmente, a gente preconiza atender as urgências. E o que se considera urgência? A gente considera urgências a dor no dente. Então, se você está com uma dor de dente, vamos pesquisar o que será. Pode ser que são as cáries. Então, as cáries elas começam com pontos brancos. Se aparecem esses pontos já amarronzados, quer dizer que a cárie já está mais profunda. Então, já tem um processo de degradação da estrutura do dente, né? Já invadiu a dentina, já passou o esmalte e pode chegar nessa imagem final aí a atingir a polpa e ter uma pulpite irreversível, que é uma dor muito forte, que um analgésico não passa essa dor. Então, a dor inicial, quando está no meio do dente, você toma um analgésico e a dor passa. Mas se ela já atingiu essa parte da polpa dentária, que é a parte viva do dente, e já causou uma inflamação lá no final da raiz, e já causando essa infecção geral, aí precisa tratar o canal. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, nessa imagem, eu tenho a coroa do dente e a raiz. E dentro tem os vasos sanguíneos, os nervos, aonde tem a sensibilidade maior desse dente, que é o canal. A polpa, né, que compõe toda essa parte interna. Depois, essa área mais marrom é a dentina, é uma parte mais, como se diz, macia. E o esmalte é muito duro. O que corta esmalte é o diamante. Por isso que nas nossas brocas, a gente usa broca diamantada. A gente fala ponta diamantada, que tem os diamantes nela para cortar o esmalte. Então, quando eu falei que a escova de dente não desgasta o esmalte, porque as cerdas são plásticas, né? É um plástico, não vai desgastar o esmalte. Então, tem que ter um outro processo que eu vou falar ali para vocês mais para frente, que tem o início da perda desse esmalte, que chega na dentina, a parte macia, e que uma escovação com muita força pode desgastar a parte da dentina, né? Causar uma retração na gengiva. E aí, qual o tratamento então? A gente pode optar pela obturação. Então, restaurar a remoção da cárie, restaurar com resina composta. Uma cárie mais superficial, média, a gente faz proteções e coloca resina composta. Mas quando tem uma cárie mais profunda, acontece de algumas vezes surgir esse abscesso dentário, uma fístula, é uma bolinha. Alguns já tiveram essa bolinha aí. E aí a gente faz todo o exame para procurar e ver qual é o dente que causou, né? O que surgiu de cárie profunda para ter esse abscesso dentário, essa infecção, né? E aí o tratamento é o tratamento de canal, endodontia. Então, o que alguns também já fizeram, né? Esse processo de tratamento de canal é quando você está com uma infecção no dente e o analgésico não resolve e a gente faz alguns testes que precisa tratar o canal para remover essa infecção. Então, tem todo um procedimento de abrir o dente, limpar e depois restaurar, né? E assim, na radiografia, é como fica depois de um tratamento de canal. Então, quando você vê na radiografia que tem essa parte mais branca, é porque foi restaurado e tratado o canal desse dente. Outro procedimento de dor de dente é a sensibilidade, né? Então, tem vários fatores associados para que aconteça essa lesão cervical não cariosa, é quando tem esse desgaste bem na interface com a gengiva, né? E aí
tem a hipersensibilidade dentinária, que tem muita dor e pode ter essa recessão gengival. A gengiva fica para baixo, sobe no superior e desce no inferior, né? Então você perde uma faixa de gengiva e pode ser por trauma da oclusão, pode ser pelo desgaste provocado por uma ação química. É muito frequente quem chupa muito limão, quem toma muito suco de laranja, né? Algumas vezes a gente pergunta para o paciente: mas você chupa laranja? É o dia inteiro. Eu trabalho numa lanchonete e aí a gente toma suco de laranja o dia todo. Então acontece isso. Quem usa o limão na salada, na comida, muito frequente, tem que ter alguns cuidados. E o que a gente fala, depois de uma alimentação ácida, tomar um suco de laranja, chupar a laranja, tomar um refrigerante, não escovar o dente, esperar meia hora, 30 minutos. E enxaguar bastante, pode enxaguar a boca na hora. Então, limpar bastante com a água para dissolver esses ácidos que estão na boca, para então fazer a higienização, né? Então, essa dor no dente quando toma gelado ou quando joga o ar, né? Isso é muito característico da sensibilidade dentinária, dói muito, né? E depois de fazer todo um protocolo de tratamento com produtos que vão diminuir essa sensibilidade, né? Tem todo um estudo em cima disso, vários livros publicados para tratamento desses dentes que tem essa dor na cervical pelo desgaste. Aí sim pode fazer a restauração de resina composta, quando já não existe mais dor, né? E alguns podem falar assim: mas eu fiz a restauração, eu tinha umas restaurações de amálgama, prata, e troquei pela resina e fiquei com dor. Isso pode acontecer também pelo ácido que é utilizado durante o procedimento de restauração. Então, essa dor provocada, ela vai diminuindo com os dias. Em torno de uma semana, 10 dias, não existe mais essa dor. Mas isso vai depender da sensibilidade, né? A gente fala, qual o seu limiar de dor? O quanto de dor que você suporta? Tem gente que suporta muita dor e que essa dor no dente não vai ser tão problema. Mas tem gente que não suporta nenhuma dor. E um pouquinho de sensibilidade já causa uma revolução na vida da pessoa, né? Então a gente tem que ter esse cuidado sempre. Outro problema de dor de dente muito comum é o dente ciso nascendo. Então, nessa imagem aí já mostra o dente apontando, né? Na radiografia a gente vê que ele está bem deitado, então ele não vai sair normalmente, tem que remover, tem que fazer cirurgia para remover esse dente. Uma situação no início, quando ele está começando a apontar, é que fica um tecido, uma gengiva muito mole em cima e fica como se fosse uma bolsa. Tem a entrada de alimentos que não dá para remover. Então, isso pode causar pericoronarite, aí, como nessa situação, uma infecção, é uma dor muito forte, é um dos casos mais frequentes no pronto-socorro odontológico da UFO, né? E a indicação é utilizar o antibiótico lá, que a gente indica. A gente faz a limpeza, tem que fazer uma limpeza mecânica aí na região para poder diminuir essa inflamação. E depois que tiver diminuído, faz a remoção do dente quando indicado, né? Faz a exodontia. Então, aí, um tratamento, nesse caso, é a exodontia, né? Remover o dente. Outra urgência é a dor na face. Então, o dentista faz toda a palpação da articulação, né? Para conferir qual é o tipo de dor, se a dor está na articulação ou se a dor é muscular. E pode ser por trauma da oclusão, como uma má oclusão, que é a mordida errada, o bruxismo, que é o ranger de dentes, e o apertamento,
que pode ser durante a noite, também durante o dia, né? Por estresse, preocupação. Então, tudo isso pode ser o motivo de iniciar essa dor na face. Então, tem a palpação da articulação, palpação dos músculos. Esse é um músculo masséter muito comum, né, de ter dor. Tem uma clínica de extensão na faculdade também que eu participo, que é a clínica de dor orofacial, e um dos grandes motivos que as pessoas chegam lá é com essa dor nesse músculo masséter, uma dor na face muscular, né? Então a gente tem todo um protocolo para seguir, para fazer o exame e o diagnóstico para então fazer o tratamento. Fazendo a palpação aí do trapézio, né? Então tem muitos músculos aí envolvidos, do pescoço. Alguns pacientes sentem dor de cabeça muito frequente, que pode ser então pela maloclusão. Então tem essa opção de uma placa parcial, a gente chama de front plateau. É uma placa utilizada por uma semana, né, para diagnóstico, e muitos pacientes relatam melhora da dor. E aí a gente faz esse diagnóstico que a oclusão, então, está tendo uma interferência, né? Ou está comprimindo a articulação de tal forma que o uso da placa deu uma aliviada. Ou a placa oclusal bem feita, de resina prensada. Aí nessa imagem a gente até vê no movimento que ela toca só no canino, então ela está bem ajustada. E não faz nenhum apertamento dentário, né, quando está em posição. O paciente aperta com a placa, que já dá um alívio nessa questão de dor muscular e da articulação. E isso também a gente associa com medicamentos, né? Então, dependendo do caso, é indicado a medicação para o alívio dessa dor aguda de urgência. Outra urgência é a urgência estética, quando tem alguma fratura dentária que está prejudicando a estética. Então, isso é de caráter urgente. Então, vamos falar um pouco mais sobre essas restaurações. Outro tratamento, então, que a gente dá sequência após resolvidas as urgências, é o tratamento periodontal. Então, nessa imagem a gente vê muita placa bacteriana, que a gente chama de biofilme, é essa pasta branca que fica muito próximo da gengiva, em cima do dente. Então, isso, quando ainda está mole, macio, é removido com escovação e com fio dental, né? Então, a placa bacteriana, ela é macia e ela é removida facilmente com a escova e o fio dental. E quando faz a coração, o corante aí, ele mostra aonde que tem essa placa grudada no dente. Então, só vai sair se escovar corretamente, passar o fio dental entre os dentes, aonde a escova não entra. E quando essa placa endurece, é que forma o tártaro, o cálculo dentário, né? Então, a gente vê aí situações que a escova de dente, não vai limpar. O fio dental não vai remover esse tártaro. Então, qual que é o tratamento? O tratamento é raspagem, né? Então, inicialmente, a gengivite, que é esse vermelhidão na gengiva por conta de placa branca, pode se transformar em periodontite, que é a doença periodontal, que aí já perde osso. Então, perdendo o osso, o dente pode ficar mole e você pode perder o dente. Por isso é tão importante ir no dentista, fazer as limpezas, raspagens muito frequentes, né? E essa raspagem, então, a gente utiliza uma cureta, né, para remover esse cálculo endurecido, né, o tártaro que está grudado no dente. Então, muito importante fazer essa raspagem aí de 6 em 6 meses. E quem tem muita tendência a acumular, principalmente perto da língua, né, na parte inferior, é ir com mais frequência. 4 em 4 meses, 3 em 3, né? O dentista vai avaliar e falar. Então, essa raspagem, depois de feita a raspagem, faz a indicação da exodontia, que é remoção dos dentes.
Então, a gente vê nessa imagem, o paciente fez a raspagem, já limpou a boca, mas tem vários dentes que estão perdidos, porque já perdeu muito osso. E depois que faz a remoção, a cirurgia, a gente vai reabilitar, vai pensar qual tipo de prótese, né, que é indicado para esse caso. Outra situação são os problemas oclusais. Então, se você tem uma má oclusão e está indicado o uso de aparelho ortodôntico, né? O ideal é que se faça o tratamento ortodôntico para alinhar bem os dentes, para você não ter nenhum problema da articulação, de dor na face, dor nos músculos. E algumas pessoas precisam da cirurgia ortognática, que é reposicionar a parte óssea. Quando cresce mais um lado do que outro, né? O superior cresce mais que o inferior, ou o contrário. Então, é necessário fazer essa cirurgia ortognática. A oclusão é a mordida entre os dentes, né? Então, o que a gente fala? Tem má oclusão? É porque a mordida está errada, como nesses casos. Ó. Tem um espaço muito grande entre o dente da frente, o superior com o inferior. Então, tem vários casos. O caso em que tem mordida cruzada também, que o dente de baixo ele está para frente do de cima. Então, o seu dentista vai falar que precisa fazer um tratamento ortodôntico, corrigir essa oclusão, né? Então, que é a mordida dos dentes. Outros tipos de tratamentos, né, que alguns necessitam é a prótese fixa sobre os dentes ou sobre implantes quando perdeu o dente. Então é feito um preparo para então receber essa coroa e hoje temos uma infinidade de opções de materiais, né? Tem essa prótese que está aparecendo aí, que é uma coroa fixa, que tem um núcleo metálico. Então, essa parte metálica no dente é porque já tratou o canal e fez um pino nesse dente. E pode ser com cerâmica pura, pode ser feito no mesmo dia, quando utiliza um sistema de impressora, né, que a gente fala de CAD/CAM, alguns que já visualizaram esse sistema, né, mas é um sistema que é bem mais caro. Tem a vantagem de terminar tudo em um dia, mas é muito mais caro, né? Umas 3, 4 vezes mais que uma coroa comum, né? Metalo-cerâmica, e que fica muito bonito também, do mesmo jeito, né? Então, não é essa questão de ser rápido que vai deixar mais bonito, não. Outra opção, para quem já teve perda de dentes, né, a prótese removível, pode ser total, como está nesse caso aí na foto, ou pode ser parcial, aquela prótese que tem grampos, ou quando se perdeu todos os dentes e quer colocar a prótese fixa sobre os implantes, então faz a cirurgia, instala os implantes e depois confecciona a prótese parafusada nestes implantes. Então, tem muitas opções de tratamento para quem teve perda de dentes, né? Então, nós visualizamos o geral, uma quantidade grande de opções de tratamentos, de situações clínicas, né? E o que a gente tem que pensar? Que a nossa saúde bucal tem que estar muito boa, porque alguma infecção no dente ou no tecido periodontal mais severa pode causar uma endocardite bacteriana, que é uma doença que leva bactéria para o coração, né? Então, já tivemos alguns resultados de pacientes internados pelo coronavírus que teve um agravamento do caso porque a saúde bucal não estava boa e teve essa contaminação pelas bactérias da boca, tá? Então, ela vai para a corrente sanguínea que está dentro da gengiva, dentro do dente e vai até o coração. Então, muito cuidado, né? Vocês estão aí passando algumas dúvidas, pode ir digitando aí no site.
aí para eu poder responder algumas dessas dúvidas, tá? Eu vou ver aqui. Aqui alguém falou, qual o movimento correto para usar o limpador de língua? Ah, sim, a Núbia. Ah, você vai o mais para trás possível. Quase que engasga na garganta, né? Aquela sensação, mas cuidado para não entrar na garganta mesmo. Então vai de trás, raspando para frente. Aí lava, joga água e faz de novo, lá de trás da língua, trazendo para frente. Isso é muito bom, essa pergunta foi muito boa, de a gente lembrar desse movimento mesmo, né? Então, teve alguma outra pergunta? O Clóvis fez uma pergunta dos problemas da gengiva, né? Fizeram uma raspagem e agora voltou vermelhidão. Isso. Pode acontecer que o uso do fio dental não esteja correto, ou a escovação, a escova, não esteja conseguindo fazer essa limpeza completa, entende, Clóvis? Então precisa ver essa técnica, você com todo o conhecimento de agora, né, que a gente está te passando, você reaver e qualquer dúvida pode ir mandando pelo WhatsApp que eu recebo, tá? E é realmente fazer uma nova avaliação. Se tem muito tempo, pode ser que tenha necessidade de fazer raspagem novamente, tá bom? E aí volta a ter esse cuidado com a gengiva, com a escovação e o fio dental, tá? Outra pergunta do Luiz Cláudio é que costuma sangrar quando usa o fio dental. É a mesma situação do que eu acabei de falar, né? Então, reaver a escovação e o fio dental para ver se realmente precisa fazer uma raspagem para deixar tudo limpo, de não ter cálculos dentro da gengiva, né? Porque pode ter o tártaro dentro da gengiva. Então, precisa fazer raspagem no dentista e continuar mantendo limpo com a escovação, o fio dental, o enxaguatório bucal, o limpador de línguas, né? E outra pergunta do Nardélio foi sobre a sensibilidade aumentada nos dentes superiores, né? Creio que seja devido a uma sinusite. Nardélio, tem a ver mesmo, tá? Processos infecciosos nos seios da face, né, a sinusite, pode causar, né, uma dor generalizada nesses dentes superiores. Precisa avaliar, né, se você está ainda nesse processo de infecção aguda, fazer o tratamento da sinusite e se a dor continuar, a gente fazer essa avaliação, se por acaso não tenha lesão cervical, que está expondo esses dentes na raiz, né? A exposição da raiz causando essa dor, tá? Tem outra opção outra pergunta aqui. Luiz Cláudio está sugerindo que essa palestra no Bate-Papo de Saúde no futuro, para quando voltarmos às atividades. Sim, Luiz Cláudio, estou à disposição. Vamos fazer essa palestra, né, presencial, para a gente tirar mais dúvidas, né? Eu quero só passar agora uma parte da pesquisa que foi feita, né, com os atletas. Alguns de vocês participaram dessa pesquisa, né, que foi envolvido atletas do halterofilismo, do atletismo, da bocha e da natação, né? Esses atletas foram atendidos no local de treino, então foi feito sob luz natural e toda a avaliação anotada, né, da condição bucal desse atleta e a avaliação oclusal, esse exame da hipersensibilidade dentinária, né, também foi feito lá utilizando um consultório portátil. E essa avaliação da sonda periodontal para ver se tinha algum processo de perda óssea mais avançado, né? A utilização do espelho clínico, e tudo isso foi anotado
né, para depois fazer a parte do trabalho em si, da estatística, né? Então, só para a gente saber um pouco, foram 95 atletas avaliados, 6 dependiam de cuidador para realizar a higiene bucal, né? Foram 22 do halterofilismo, 53 do atletismo, 11 da natação e 10 da bocha. Então, de deficiências visual, intelectual e física. Então, tudo isso constou nos 2 trabalhos de mestrado da Luciana Ferruzzi e da Daniela Lima. E de resultados foram obtidos uma percentagem muito alta dessa lesão cervical associada à hipersensibilidade dentinária, né? Então, acima de 60% presente. Essa é um percentual elevado, né? E quando associado com a hipersensibilidade dentinária e a recessão gengival, esse percentual aumentou, né? Então, o que eu tenho para deixar aqui para vocês hoje é que procurem um dentista, façam a avaliação e nesse tempo, né, de distanciamento social, de quarentena, eu pedi para uma amiga para eu poder passar um vídeo dela para vocês verem como é a paramentação no consultório. E aí vamos ver como que está sendo o atendimento odontológico. Então, a gente percebe toda a paramentação, a limpeza cuidadosa das mãos, colocou o jaleco, colocou a máscara de proteção, a N95, o PFF2, colocou a máscara cirúrgica e depois vem uma viseira de proteção dos fluidos, da saliva, dos motores, né, do spray que tanto tem no consultório odontológico, e coloca um jaleco descartável de proteção e uma luva mais reforçada, né? Então, agradeço a doutora Carolina Florim, da Vitá, que me cedeu este vídeo que está no Instagram da clínica. Então, a clínica de extensão, né, que funciona nas quintas-feiras de manhã, então, quando a gente retornar às aulas presencial, retornaremos os atendimentos. São poucas cadeiras que utilizamos, poucos alunos, né, que atendem, então nós temos assim, poucos atletas que já foram atendidos, né, mas tem uma lista já de espera, né. Alguma outra dúvida que surgiu aqui do Gilberto é sobre retração de gengiva muito grande, tem que fazer cirurgia? Ah, sim, pode ser que tenha indicação de cirurgia, sim, tá? Tem que ser avaliado por um periodontista, que é o especialista em tratamento gengival. E tem vários tipos de cirurgias que podem ser feitos, né? Como enxerto de gengiva, isso vai depender da avaliação mesmo, tá? Gostaria de agradecer às alunas do mestrado, são essas duas que estão comigo aí do lado esquerdo, em cima, né, a Luciana e a Daniela. Gostaria de agradecer a todos os alunos que participaram dessa clínica de extensão desde o segundo semestre de 2018. Começamos em agosto de 2018 e, por coincidência, foi quando inaugurou o CIE, né, o Centro de Iniciação ao Esporte da Prefeitura. E espero que logo, logo a gente retorne às atividades na faculdade. Gostaria de agradecer, né, a Universidade Federal de Uberlândia, a Faculdade de Odontologia, o Hospital Odontológico e a pós-graduação, né, com todo esse material que a gente pôde disponibilizar para vocês, a Paro e todas as outras associações que também participaram da pesquisa, né, a FUTEL, CDDU, Praia e Instituto Virtus, ao grupo de pesquisa que participo também, o NEPRO, ao Centrinho de Oclusão, FAPEMIG, CAPES e CNPq.
Então, todos que auxiliam nas pesquisas, né, tão importantes no nosso mundo de hoje. Essa é uma foto que me marca muito, né? Foi quando eu conheci os esportes paralímpicos, foi na Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Então, aí está o Glênio, né, como treinador, que ganhou aí essa medalha de ouro. Muito me orgulha também. A todos os atletas que estão aí disputando, e desde aos regionais, né, aos campeonatos da cidade, até aos internacionais, né? A gente sabe do esforço de cada um de vocês e que vocês se superem a cada dia, né? Então, hoje fica essa pergunta, né? A mais urgente pergunta a ser feita nesta vida, a partir de hoje, desse tempo que estamos vivendo. É o que fiz hoje pelos outros. Então, a gente precisa trabalhar em colaboração, fazer pelo coletivo e se abrir às novidades que estão vindo a cada dia, né? É um desafio a todos, é um desafio, né, pela falta de alimentação, muitas vezes, pela falta do dinheiro, pela falta do trabalho, mas que em colaboração a gente vai vencer, a gente vai sair dessa, né, muito mais fortalecidos. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, estou muito feliz, né, de estar passando esse conhecimento para vocês, e vamos marcar, sim, um presencial logo, logo. Um abraço a todos e muito obrigada. Que vocês tenham um excelente fim de semana. Um abraço. Chegou no